Em 2003, a Agência Nacional de Água de Singapura lançou um programa sem precedentes. Usando 2 novas instalações, eles planejavam fornecer mais de 50% do abastecimento de água de seu país, reciclando águas residuais. E sim, estamos falando dessa água residual. Embora isso pareça uma decisão desesperada, esse programa foi planejado por décadas para garantir que a população da ilha nunca ficasse sem água potável. E hoje, à medida que as mudanças climáticas aumentam a frequência e duração das secas mundialmente, mais e mais regiões enfrentam este problema. Mas é realmente seguro reutilizar qualquer coisa que damos descarga? Para responder isso, precisamos entender o que exatamente acontece dentro deste coquetel nublado. Águas residuais são classificadas em vários tipos, mas os 3 primeiros são: água cinza, usada em pias, banho e para lavar as roupas; água amarela, contendo apenas urina; e água preta, que entrou em contato com fezes. Globalmente, geramos águas residuais suficientes para encher cerca de 400 mil piscinas olímpicas todos os dias. Em cidades e vilas com sistema de esgoto, estas águas se misturam em canos subterrâneos, que na verdade não estão cheios de fezes. A média de 4.000 litros de esgoto contém apenas 1 litro de material fecal sólido. Mas o esgoto ainda está repleto de contaminantes perigosos, incluindo bilhões de patógenos e micro-organismos, vestígios químicos e excesso de nutrientes inorgânicos que podem poluir rios e lagos. Mesmo que não planejemos beber esta mistura, ainda precisamos limpá-la. É por isso que sistemas de esgoto recorrem a estações de tratamento de águas residuais. A maioria delas remove os principais contaminantes, como fezes, patógenos e excesso de nitrogênio de toda a água processada. E isso envolve uma série de intervenções biológicas, químicas e físicas. Um dos mais importantes inclui tanques de decantação para tirar partículas grandes, tanques de reação biológica onde micróbios comem materiais indesejados e processos de desinfectação química que matam patógenos. Após esses procedimentos, águas residuais tratadas típicas nos Estados Unidos já são mais limpas do que a maioria dos corpos d'água naturais, tornando seguro o despejo em rios e lagos. Se planejarmos reutilizar a água para fins não potáveis, como irrigação ou lavar carros, ela é ainda mais desinfetada para evitar o crescimento de bactérias durante o armazenamento. Mas se quisermos que esteja limpo o bastante para beber, há muito mais tratamento a ser feito. Um processo comum inclui microfiltração, onde membranas com poros de 1/1000º de metro de diâmetro filtram pequenas partículas e micro-organismos maiores. Em seguida, a água passa por uma membrana de osmose reversa, ainda mais fina, que pode remover partículas tão pequenas quanto 1/10 de bilionésimo de metro. Essa membrana é semipermeável, permitindo a passagem de água, mas parando coisas como sal, vírus ou produtos químicos indesejáveis. Depois desta etapa, lâmpadas UV são mergulhadas na água emitindo radiação que danifica permanentemente o material genético de quaisquer forma de vida remanescente. Às vezes, a desinfecção UV é combinada com outros processos de desinfecção que usam produtos químicos como peróxido de hidrogênio para lidar com uma ampla gama de micro-organismos e micropoluentes. Neste ponto, as águas residuais tratadas são testadas. Se aprovadas, entram com segurança na tubulação típica de água potável, passando pelos procedimentos de tratamento padrão antes de entrar no abastecimento municipal. Essa abordagem se chama reutilização potável direta, mas mesmo que seja saudável, ainda há alguma preocupação com um sistema tão direto. Em vez disso, a maioria dos lugares optam por reutilização potável indireta, onde as águas residuais tratadas são descarregadas em um buffer ambiental, como um reservatório, lago, pântano ou aquífero subterrâneo. Após algum tempo nesse ambiente, os produtos químicos remanescentes do processo de tratamento vão difundir e degradar. Então, a água pode ser extraída e entrar na tubulação de água potável. Reutilização potável indireta é o processo usado em Singapura e se tornou vital e cada vez mais comum nas regiões áridas dos Estados Unidos. Mas esse sistema só é possível em lugares com sistemas de esgoto central e infraestrutura para levar água até a casa das pessoas. Mas não consegue ajudar comunidades que lidam com os problemas mais sérios de saneamento em que o acesso à água potável é difícil. Pesquisadores estão investigando tecnologias de menor escala para reciclar esgoto em água potável no local. Mas ajudar essas comunidades a longo prazo exigirá que observemos mais de perto toda a água que desperdiçamos. Pronto para continuar aprendendo?
Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.